Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta feliz oportunidade, estaremos falando sobre a lição de número 6 para o dia 10 de maio de 2020. A condição dos gentios sem Deus. Lemos em Efésios capítulo 2 e versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Precisamos compreender, meus amados irmãos, que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Portanto, lemos em Gênesis capítulo 17 e versículo 10 e 11, aqui entendemos que a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Lemos em Êxodo capítulo 19 e versículos 5 e 6. Aqui entendemos que o sentido da circuncisão aponta para a santificação. Mas, quando chegamos na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, percebemos que Paulo entra com uma palavra de salvação, de vida eterna, quando diz aqui em Gálatas capítulo 6 e versículo 15 que o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 29, nós percebemos que em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. E em João, capítulo 17, e versículo 3 a 7, nós aqui percebemos que Deus altera a situação dos gentios segundo seus desígnios eternos, porque o nosso Deus é um Deus que muda o quadro e a história. Logo, os gentios aqui não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. Nesse sentido, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios mostra que a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e logo longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, aqui temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto o ser humano carece da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Portanto, precisamos aprender que o autor da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeira, estavam sem Cristo. Segunda, eram separados de Israel. Terceira, estavam alienados quanto à promessa. Quarto, estavam sem esperança. E quinto, estavam sem Deus no mundo. Logo, aqui vamos aprender que cada um desses aspectos são fundamentais para a nossa vida. Ponto de número 1, chamados
incircunciso. Aqui percebemos que na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos, eram taxados, eram discriminados como pessoas incompetentes para servir a Deus. No entanto, Deus outorgou a possibilidade de todos os povos, tribos, línguas e nações servirem-no com alegria, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. O conceito de circuncisão fica bem claro que a circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na própria lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança com Deus. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. 2. O significado religioso da circuncisão. Aqui percebemos que seu significado religioso apontava para uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida de santificação para a glória de Deus. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Eles não aceitavam. A circuncisão do coração é um ponto a ser observado, porque o apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova de Paulo que Paulo trouxe é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão, ela também se fez presente na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou também intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, mas sim no Senhor nosso Deus. Logo,
os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Ponto de número 2. Estranhos ao concerto da promessa. Neste ponto, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo, por exemplo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. É porque uma vida sem Cristo, ela não pode estar dentro da promessa. Então, uma vida sem Cristo, aqui foi bem retratado que, ao descrever, por exemplo, a história passada do gentio, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Aqui nós vemos ainda que o povo estava separado da comunidade de Israel antes de Cristo. O homem sem Cristo, ele vivia nesta condição. Os gentios, aqui no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A contrastação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nesta perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Logo, eles também ainda estavam alienados aos pactos das promessas, uma vez separados da comunidade de Israel. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da guarda e da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Estes pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. No entanto, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino para todos. De alienados da promessa por meio do sangue de Cristo Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Logo, a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel, eram estranhos ao concerto da promessa.
ponto de número 3. Sem esperança e sem Deus. Por exemplo, aqui, agora percebemos que Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, eles estavam desprovidos da esperança. Aqui a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas de Deus. Podemos afirmar ainda que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gregos e os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeceriam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Eles estavam sem Deus do mundo. Isto quer dizer que essa expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados de Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que os mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Portanto, aqui trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso que eles viviam. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Portanto, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidas de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno, mas em Cristo mudou a sua história. Então, noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desprezados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aprovando e proveu-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Portanto, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Seu significado religioso apontava para a santificação. Podemos perceber ainda que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, que só é por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que os três aspectos que giram em torno da promessa do advento messiânico é o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Logo,
A palavra esperança significa confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.